Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, redor do mundo, aqui é o seu amigo Alexandre Passos, estamos começando mais uma live. Sim, nós sempre temos uma live para conversar sobre coisas, fatos interessantes, e o fato da semana é este fato: prisão de Nicolás Maduro e os crentes de esquerda. Mas, gente, a notícia que nós recebemos, né, tiramos aqui, estou terminando aqui algumas coisas, e aí eu coloco por quê, né? Existem muitas pessoas que questionam por que Nicolás Maduro estava sendo procurado pelos Estados Unidos, por que ele estava sendo buscado pelo presidente Trump, né? Ele recende, ele é, vamos dizer assim, acusado de vários crimes contra a humanidade. Se você tentar lembrar os crimes que são considerados como tortura, assassinatos, também prisões arbitrárias dos seus opositores. Ele utiliza muitos métodos de torturas contra seus opositores e foi acusado pela própria ONU e pelo próprio TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Então nós vamos falar algumas coisas que Nicolás Maduro fez. Tantas pessoas acham injusta, violenta, agressiva. Então vamos a alguns crimes que são atribuídos a Nicolás Maduro. Vamos lá: crimes contra a humanidade e violação dos direitos humanos. Né? Os relatórios das missões de apurações de fatos independentes, tanto da ONU quanto do TPI, isto é, essa apuração não foi feita pelo Trump, mas sim pela ONU e pelo TPI, que é o Tribunal Penal Internacional. Concluiu que o governo Maduro cometeu crimes contra a humanidade como parte de um plano sistemático para reprimir e silenciar críticos e opositores. Isto é, a pessoa se opõe, a pessoa é contra, então ele manda matar, manda torturar. Uma investigação da Organização das Nações Unidas apontou que o governo de Nicolás Maduro cometeu crimes contra a humanidade durante o período das eleições presidenciais que foram contestadas. As ações do chavismo, segundo as Nações Unidas, incluíram práticas como tortura e desaparecimento. Luciana Tadeu. São acusações graves do regime ditatorial de Nicolás Maduro. Muito graves. O NIB está indo à tarde novamente. São conclusões de análises de violações aos direitos humanos cometidos na Venezuela no período de 1º de setembro do ano passado até 31 de agosto deste ano, ou seja, até um mês depois das eleições presidenciais, do dia 28 de julho. E esse relatório fala de crimes que incluem prisões arbitrárias, tortura, desaparecimentos forçados de curto prazo e violência sexual, que, segundo o relatório, teriam ocorrido como parte de um plano coordenado para silenciar críticos e supostos opositores. Esse relatório conclui, como vocês mencionaram, que entre esses crimes há diversas violações de direitos humanos que são crimes contra a humanidade na Venezuela. Fala inclusive de menores de idade entre essas vítimas. Fala que cita o caso, por exemplo, de jovens de 15 e 17 anos que foram presas quando caminhavam nas ruas, foram puxadas pelo cabelo, tiveram os rostos cobertos e depois, quando já estavam presas, uma delas foi obrigada a baixar as calças, tiveram suas partes genitais tocadas. Isso diante de outros presos e diante de outros guardas homens, foram colocadas em celas com outros adultos, inclusive homens, então situações bastante graves. Também fala além dessas crianças que teriam sido detidas, fala em presos que, sob tortura, tiveram que se auto-incriminar crimes graves como terrorismo, sem direito a advogados e sem apresentar provas, então constituindo aí violações aos direitos humanos, em muitos casos, crimes contra a humanidade. Vamos lá. Outra coisa: assassinato e uso excessivo de forças. Olha que interessante. Forças de segurança como a Guarda Nacional Bolivariana, GNB, foram acusadas de usar força excessiva contra manifestantes, resultando em mortes por arma de fogo durante protesto. E é verdade, porque essa Força Nacional Bolivariana, Força Bolivariana, atirou em civis. Né? Vamos lá, em civis. Vamos ver aqui. Estou vendo aqui ao vivo aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui a informação é na hora para vocês. Houve múltiplos relatos de evidências documentadas de forças de segurança bolivarianas e grupos aliados atirando em civis, especialmente após as eleições de 2024 e incidentes recentes do início de 26. Após a reeleição contestada de Nicolás Maduro, a gente vai falar sobre isso. No ano de 2024, as forças de segurança, milícias aliadas reprimiam violentamente os manifestantes populares. Mortes confirmadas. Relatórios de ONGs como a Human Rights Watch e o Fórum Penal documentaram entre 24 e 25 mortes de civis em decorrência aos protestos. Então, você não pode protestar, tiro em todos os civis, não importa quem seja.
Uso da força letal, investigadores da ONU afirmaram que as forças de segurança cometeram violações sistemáticas, incluindo assassinatos, tortura que podem constituir crimes contra a humanidade. Envolvimento de milícias, grupos pró-governos, milicianos, conhecidos como coletivos, foram identificados atuando junto às forças públicas. Então eles pegavam os milicianos, as milícias dali da Venezuela, e se juntaram contra manifestantes, atirando, né, nas vítimas. Tá? Então tem aqui uma série de relatórios de crimes que ele fez. Outra coisa, perseguição política. O regime é acusado de perseguir, torturar e matar opositores políticos de forma sistemática. Se a gente for buscar aqui, tem aqui um relatório sobre exatamente isso. Maduro e seus aliados são acusados de usar aparato estatal e até mesmo grupos criminosos para perseguir e neutralizar opositores dentro e fora da Venezuela. Esse é o homem que foi preso hoje. Nós não estamos falando de um homem democrata, nós estamos falando de um homem que é a favor do povo, nós estamos falando de um homem que bota tanque para atirar em morador, que bota milícias para atirar em moradores não, na verdade, cidadãos da cidade, de Caracas, né, de toda a Venezuela. Repressão condenada. Os relatórios da ONU indicam que Maduro e outros membros do alto escalão do governo estavam cientes das violações e deram apoios e ordens para a repressão. Então, não apenas assistiram à repressão, assistiram à morte, assistiram e estavam cientes, os membros do alto escalão do governo estavam cientes das violações e deram apoio. Mais uma coisa, parceria com grupos criminosos. O regime formou parcerias com grupos criminosos para ajudar na perseguição e captura de opositores no exterior. Ações contra a oposição. A justiça argentina chegou a emitir uma ordem de prisão contra Maduro por torturas e execuções sistemáticas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Venezuela por violar direitos do adversário de Maduro na eleição de 2013. Outras acusações criminais contra Maduro: narcotráfico. Autoridades americanas apresentam acusações criminais graves contra Maduro, incluindo tráfico de drogas e armas, corrupção e crise socioeconômica. A má gestão econômica e a corrupção generalizada sob seu governo levaram a uma grande crise humanitária como hiperinflação, fome e imigração em massa. Esse cara estava dominando aquele local, aquele ambiente. É importante notar que Maduro negava as acusações e o governo insiste que não foram cometidos crimes contra a humanidade. Só que tudo isso foi investigado pela ONU. Lembrando com vocês, segundo dados, a Venezuela coletou e publicou atas de mais de 80% das sessões eleitorais que indicaram a vitória de Edmundo González, o opositor. Ele ganhou de 70% contra 30% de Maduro, e Maduro se elegeu. Como é que pode isso, gente? Como é que vai deixar um cara desse? O pessoal lá, que é o Conselho Nacional Eleitoral, que era controlado por regime de Maduro, declarou que Maduro ganhou de 51%. Sem publicar, gente, resultados detalhados da mesa de votação. Mas eu queria pensar, porque a gente vê muitas pessoas na internet falando sobre o que tem acontecido, né? Esse fato, né? Interessante que eu estou vendo algumas coisas sobre os cristãos que estão nas redes sociais, que estão apoiando Maduro, que estão achando um absurdo, não é? Esse acontecimento do dia de hoje, dia 3 de janeiro. É importante a gente pensar bem que não foi uma barbárie que aconteceu ali naquele local, sabe? A gente tem que ver que este país, ele é imposto uma lei da selva por um ditador, um homem violento, do qual nós já acabamos de falar, que ele não suporta opositores, ele não suporta oposição. Então, quando um cristão apoia um ditador, eu não sei o que pensar, e prefiro nem dar a minha opinião, até porque eu quero que você deixe a sua opinião, né? Eu não quero falar da opinião de cristão que apoia ditador, cristão que acha absurdo o que foi feito na Venezuela. Amados irmãos, a Venezuela estava sofrendo uma ditadura terrível, estava sofrendo com fome, sofrendo com problemas, crises econômicas. O povo estava passando necessidade, o povo não podia falar, o povo não podia, por exemplo, aqui eu posso chegar e falar, Lula é um ladrão, eu posso falar isso. Na Venezuela, quem falasse isso, talvez nas redes sociais, ele seria preso imediatamente, sofreria tortura, e os políticos de oposição sofreriam torturas como sofreram torturas. Então, as pessoas falam, ele foi maltratado, o Maduro está sendo maltratado. Não, né? Ele foi detido como um criminoso indiciado, gente, sabe? Contra ele tem centenas de mandatos de prisões abertos, não só nos Estados Unidos, na Argentina. Então o Departamento de Justiça americano, quando ele prende um narcoterrorista, né, e ele é considerado como um narcoterrorista, sabe? Ele é preso mesmo com algemas nos braços, bandido lá é tratado como bandido, diferente daqui do Brasil.
A gente vê, às vezes, recentemente, aquela juíza perguntando se o preso estava com frio. O senhor está com frio, doutor? Também. Eu não creio que pegou direto. Eu acho. Tá bom de Deus. Desligou? Não. Agora o senhor pega, não tem nenhuma roupa ali como casaco, alguma coisa assim, o senhor se esquentar, não, lá dentro daquela roupa que a gente tem. Eu vou dar uma olhada para ele. O senhor vai dar essa perna? Tá. Aí, o senhor toma um cafezinho para o senhor se esquentar. Então, quando o senhor parar de tremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, senhor? Melhorou, senhor. Mas nos Estados Unidos não é assim, não. Nos Estados Unidos é tapa o rosto, bota algo no ouvido e não ouvir nada, pra ele perder totalmente a noção do local. Então ele está sendo tratado como um bandido. Para mim, bandido bom é bandido preso e convertido, e deixando de ser bandido. Olha aí. Vamos lá. Maduro, então, não foi laçado, não foi tratado como um ser que não merece respeito. Ele foi tratado como um bandido, sabe? A prisão dele é o cumprimento de uma lei contra uma pessoa que transformou o Estado no cartel. Um camarada que se aliava com um cartel de drogas. Um camarada que se aliava com milícias, sabe? Então, quando o Trump ele mandou o navio, né? O navio é o Iwo Jima, né? Para ser julgado. E vai passar por um processo. Vai ter direito a advogado. E vai ser um processo legal, né? Então, não adianta. E aí a pessoa fala assim, o presidente, né, deixou lá escreveu lá a sua declaração. Claro que a gente não tem como não esperar do Lula apoiar Maduro, até porque ele recebeu Maduro com o tapete vermelho no Brasil. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto o presidente venezuelano Nicolás Maduro. O encontro marca a retomada das relações entre os dois países após o rompimento no governo de Jair Bolsonaro. Nicolás Maduro foi recebido no Palácio do Planalto ao lado da mulher Cília Flores. Lula lembrou que o líder da Venezuela não visitava o país há 8 anos e defendeu a integração plena entre as duas nações. Para que a relação entre Brasil e Venezuela não seja uma relação apenas comercial. Ela tem que ser comercial, ela pode ter uma relação política, ela pode ser cultural, ela pode ser econômica, ela pode ser feita de ciência e tecnologia, ela pode ser feita entre as nossas juventudes, construindo parceria, entre as nossas universidades. Portanto, ela pode ser feita, inclusive, com as nossas Forças Armadas, trabalhando em conjunto na fronteira para que a gente combata o narcotráfico. Vou ler aqui a carta, não a carta toda, né? Mas eu vou ler aqui um pouco. Achei. Os bombardeios no território venezuelano, a captura do seu presidente, ultrapassam a linha inaceitável. Esses atos representam a afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Gente, presta atenção. Quando há um ditador, uma ditadura, a soberania entra em crise. A Venezuela, ela estava sob regime ditatorial. Existiam evidências da fraude eleitoral de Maduro. Hoje tem de 560, quase que eu acertei de cabeça, viu? 108 mil venezuelanos entraram no Brasil. E, não apenas na Venezuela, fugiram da Venezuela. Deixa eu ver, aqui tem a Colômbia, se eu não me engano é a Colômbia, né? Que na Colômbia, pra você ter uma ideia, na Colômbia tem 2,85 milhões de venezuelanos que fugiram da Venezuela. No Peru, 1,5 milhão que estão lá, que são refugiados. No Chile, mais de 500 mil. E no Brasil, 568 mil venezuelanos fugiram da Venezuela porque estavam sofrendo nas mãos desse homem. Claro que ninguém é bobo que os Estados Unidos não sejam de olho em algum tipo de vantagem. Ninguém é bobo não achar que os Estados Unidos não está com algum tipo de vantagem. Mas a gente há de se pensar que a reintegração no mercado global. Vamos colocar a Venezuela de volta pro jogo, sabe? Gerando riqueza para o povo. Você acha que o povo não vai ganhar com isso? Então, é importante pensar que a tirada de Maduro, que a recolocada de um novo governo, um governo mais democrático, um governo que não seja ditatorial, ele vai trazer prosperidade à Venezuela. E vocês vão ver. Vocês vão ver. Há a possibilidade da Venezuela voltar a ser uma grande nação que foi roubada, que teve uma eleição fraudada. Então, gente, e outra coisa, todos os governos internacionais não reconheceram. A ONU não reconheceu, afirmou que foi fraude a eleição. Estados Unidos, União Europeia, países, mas Brasil sim.
O Brasil reconheceu. Depois de um tempo, não apenas... Ele até escreveu, né? O Lula falou alguma coisa, mas depois já aceitou, já recebeu o Maduro com tapete vermelho. Você tem uma ideia, em 2020, o Departamento de Justiça americano indiciou o Maduro como um chefe de conspiração de narcoterrorismo por mais de 25 anos, fazendo parte do cartel dos soles, não é? O DEA, que é a Administração de Controle de Drogas americana, afirmaram que Maduro e seus funcionários integravam um cartel dos soles, né? Uma organização militar perigosa que estava ligada na infraestrutura do Estado. Drogas apreendidas pelo DEA, toneladas de cocaína, centenas de milhões de dólares bem vinculados a Maduro e seus associados. Os sobrinhos de Maduro envolvidos, né, com isso, com drogas. O Estado sendo declarado como um narco-estado. A violação de direitos humanos. Gente, se eu for falar aqui, parar para falar tudo o que esse camarada aprontou, não está no gibi. Portanto, para terminar essa nossa live, eu quero dizer para você que é cristão, que é crente, nós não queremos a morte do Maduro, que ele seja morto, que ele passe por todas as violências que ele fez com o povo. Nós não queremos que ele passe por tudo que ele fez com o povo. Nós queremos que ele seja julgado, que ele tenha direito ao advogado, que ele busque os direitos dele e que ele seja preso, seja condenado por crimes contra a humanidade, por atirar nos seus próprios compatriotas, por atentar contra a vida de qualquer pessoa que usa drogas, porque ele faz parte desse cartel dos soles. E eu quero dizer para você, o governo brasileiro, se prepare, porque nós vamos ter grandes surpresas, que não são surpresas, mas grandes notícias, porque se Maduro abrir a boca em relação ao Foro de São Paulo, muita gente vai cair. E ano que vem, nós temos, ano que vem não, esse ano, né? Nós temos grandes lutas. E você, crente de esquerda, apenas ore para que Maduro se converta na prisão, tenha um encontro real com Jesus, fique preso, mas que tenha a vida restaurada na prisão. Não importa se for perpétua, não importa qual seja a condenação dele, que ele possa ter o direito de conhecer Jesus. É isso que eu acho. Te abençoe rica e abundantemente. Se você não é inscrito no Podcast, se inscreva no Podcast, clica no sininho para receber as notificações, se você desejar, e se inscreva no canal, tá bom? E dê sua opinião tanto aqui no Facebook quanto no Podcast lá no YouTube. Tchau, tchau, paz. Pode Cris, debate com